Poucos casais se sentem confortáveis para falar sobre os problemas que incomodam no dia a dia. Mas o fato é que se comunicar é essencial para o sucesso do relacionamento. Agora, tem aqueles que entendem a tal conversa franca como a famosa DR, sigla usada para o termo discutir a relação, e partem logo para a briga. Que droga, cara, você não existe. Nossa Senhora. Eu que sou o mal, Fran, eu que sou ruim. Não, você é muito legal. Você é muito bacana. Eu que sou o mal. Quando você quer. Agora, quando você não quer... Você não baixa a bola, Fran. O jogo Baixa é a assim, bola baixa o quê, a bola. baby? Calma, baixa a guarda, cara. Eu tô aqui pra jogar junto contigo. Parece. Você tá fazendo? Você quer me deixar louco? Você viu o que você tá fazendo? Eu só falei de desejar boa sorte, eu não sei falei do tênis, você me jogou esse monte de pedra, cara. Você tá com medo, é normal. Que Segura medo, a tua Diego, onda. que Segura, medo. Segura, respira, se agarra em alguma coisa, Tô te Fran. pedindo só pra você ficar tranquilo. Eu já parei. Parar de me incomodar. Você que não tá me deixando tranquilo, Fran. E normalmente, para os homens, essa tarefa é mais difícil do que para as mulheres. Fala baixo. Fala baixo. Respeita. A culpa foi sua de você ter errado. Eu não tô aceitando. Eu não tenho calo no pé. Quer pegar no meu pé de novo pra você ver que eu não tenho calo no meu pé? Saber conduzir a conversa de uma forma produtiva é fundamental para resolver aqueles detalhes da vida a dois que não estão funcionando. Para isso, é preciso também controlar as palavras e gestos. Coisas como: está tudo acabado, eu odeio você, é tudo culpa sua, devem ser evitadas. Ok, tá certo que essas conversas não são nada fáceis, mas podem evitar problemas maiores no futuro. E você não foi sincero bastante, entendeu? Você sabe qual a diferença entre uma DR e uma conversa franca? Não são a mesma coisa, não. Se você não sabe, então provavelmente você está tendo muitos problemas no seu relacionamento. Mas calma, porque nós aqui da Escola do Amor, vamos te ajudar. Mas antes, vamos saber o que alguns atores da superprodução Jezabel falaram sobre conversa franca e DR. Conversar é muito importante. Acho que uma boa conversa salva vidas, né? Salva relacionamentos. Eu já passei por situações em que eu precisei ter conversas francas, né? Olhar no olho e falar com sinceridade para você poder mostrar a sua verdade, para você poder também absorver e escutar, né? Ouvir é muito importante. Eu acho que uma boa conversa, um bom diálogo entre a relação é fundamental, né? Pra gente manter a relação duradoura, manter saudável. Eu tenho um casamento já muito longo, né? Então eu já tive muitas experiências como jovem, adolescente, né? As conversas francas não davam muito certo. Mas depois de um casamento estável, né? As conversas são bem-vindas e dá certo. Você acha que uma boa conversa, uma conversa franca, pode resolver um relacionamento? Eu acho que pode resolver um relacionamento. A única coisa da pergunta que você me fez, que talvez não dê muito certo, é uma boa conversa. Às vezes, uma má conversa resolve também o relacionamento. Quando a relação também resolve. Se a relação está muito ruim, muito difícil, e você sente que ela já terminou, você tem que ter uma conversa franca. Tive, na minha penúltima relação, uma conversa franca que infelizmente não deu certo. Eu achei que conseguindo me expor e abrindo o que estava acontecendo pudesse resolver, mas acabou não resolvendo. O bom é que o final, quando é uma conversa franca, é que a verdade nunca dói. Então, a partir de um momento pode existir uma dor, mas depois de um tempo, hoje em dia a gente é amigo, se fala, ela entendeu o meu lado. Mas além de falar, acho que o importante é escutar e observar também. Porque se você não observa, não adianta nada você simplesmente falar coisas muito bonitas e muito profundas, se aquilo não é a partir de algo que você observa da realidade. Eu concordo, né? Você precisa saber ouvir. Mas hoje nós vamos usar 4 casais para ensinar para você a diferença entre a DR e a conversa franca. É muito importante você notar isso. Há uma diferença. Uma coisa é uma DR, como foi dito aí, um termo pejorativo, normalmente negativo na mente das pessoas, dos casais, e por isso é evitada. E conversa franca é outra coisa, o objetivo é totalmente diferente. Vamos usar alguns exemplos e o primeiro casal para ilustrar isso será o Jonathan e a Lana. Preste atenção. A Lana e o Jonathan estão juntos há 9 anos. Os 2 primeiros anos do casamento foram maravilhosos, até o Jonathan perder o emprego. Em casa,
eu tive problemas com a internet. Era viciado em pornografia, conversava com outras mulheres, né? Ligava, fazia ligação de vídeo também. E a primeira vez eu comecei a gostar, aí fui fazendo. Aí quando eu parei para perceber, já era um círculo vicioso, né? Eu já não tinha mais saída, né? Até que uma dessas mulheres que eu me relacionava, ela pegou algumas dessas fotos que eu mandava para ela e começou a mandar para minha esposa. Eu não cheguei nem a receber essas fotos, né? Porque quando ele percebeu que iria acontecer, ele já veio, me falou e apagou tudo. Chegamos a ter uma conversa clara, né? Tentando dar um ponto final. Porém, não houve a solução. Foi aonde eu decidi sair de casa. Arrependido, ele decide procurar a Lana para se desculpar. E ela acaba voltando com o marido. Bom, quando nós retornamos, não foi fácil. Porque ali, então, começou novamente os problemas. Até que eles tiveram, de fato, uma conversa franca. Foi então quando eu impus algumas condições. Uma dessas coisas era senha de celular, senha de internet. E tudo que eu tivesse teria que ser compartilhado com ela, né? E aí, uma dessas condições também era fazer as palestras, né, da terapia do amor. Porque ela já frequentava as palestras, né? E ela via, né, nas pessoas, às vezes davam testemunhos, davam depoimentos de mudanças. Então, ela sabia que poderia haver uma mudança em mim também. Então, o Jonathan, ele começou, né, a frequentar as palestras como eu havia pedido, né? E foi quando realmente houve uma mudança da parte dele, né? Ele estava se esforçando em mudar realmente. Depois da terapia, depois que a gente frequentou as palestras, tudo mudou. Eu mudei, ela mudou também, né, os ciúmes, né? Não tinha mais. A gente tinha confiança um no outro, ela confiava em mim, eu confiava nela. Toda essa transformação começou com um diálogo nosso, né? Essa conversa franca. Então foi a partir dessa conversa franca que nós tivemos que ou era tudo ou era nada. E nessa conversa franca, os pingos nos is, eles foram colocados um em cada lugar, né? As imposições foram respeitadas, tudo que eu falei para ela fazer, ela fez, e tudo aquilo que ela falou para mim fazer, eu fiz também. E hoje eu sou uma pessoa transformada, né? Não tem mais vícios, né? Eu sou uma outra pessoa, um outro Jonathan daquilo que eu era antes. Hoje eu me vejo uma mulher mais forte. Hoje eu me vejo uma mulher que eu posso ajudar outras pessoas, outras mulheres que estiverem passando, né, pelo mesmo problema que eu passei um dia. Eu posso afirmar que tem solução, né? Basta a mulher ter força. E se alguém estiver passando por esses mesmos problemas ou problemas piores, chegue no seu parceiro, conversa, tenha uma conversa franca, que eu tenho certeza que vai ser resolvido. O problema é que muita gente não sabe o que é uma conversa franca, né? Uma das primeiras qualidades, características de uma conversa franca é que a pessoa tem que admitir o que realmente está dentro dela, o que está acontecendo aqui dentro, o que ela está pensando, o porquê ela está agindo assim. Enquanto houver segredos, enquanto houver um esconder das verdadeiras razões e motivos do porquê a situação está acontecendo, não tiver sinceridade, mas faltar sinceridade, não pode haver conversa franca. Então, a razão por que muitos casais nunca conseguem se entender é porque eles escondem como se estivessem jogando cartas, escondem as cartas, né? Não confiam na pessoa. Muitas vezes estão errando e não querem que o outro saiba do erro, muitas vezes até para não prejudicar. E então vão escondendo certas coisas sobre si mesmos e sobre o que está acontecendo e por isso ficam ali como num teatro, ficam fingindo a conversa. É por isso que não resolve nada. Eles entram, entre aspas, em acordo na conversa deles, daqui a pouquinho tudo cai de novo. Por quê? Foi um acordo baseado em mentira, em falsidade. Então não resolveu nada. E é isso que você vai aprender com esse próximo casal, que por sinal está aqui no programa com a gente hoje, com Vão, Clebson e Juliana. Tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem. Bom, vamos conhecer um pouquinho da história dos dois, veja só. Juliana e Clebson são casados há 8 anos.
As brigas começaram logo no início do casamento, por causa das desconfianças da Juliana. Ela flagrou o Clebson saindo de casa com peças de roupas íntimas sobressalentes. A velha desculpa de que o carro quebrou foi o álibi dele para chegar mais tarde em casa. E conversinhas em redes sociais também fizeram Juliana ficar em estado de alerta. Ele negava que a tivesse traído, mas as discussões sobre o assunto sempre voltavam à tona. Até que tiveram uma conversa franca. O que aconteceu exatamente? Como é que foi essa situação, Juliana? Então, a gente vivia o tempo todo voltando ao passado. Como foi falado, eu vi ele saindo tarde, ele saía e chegava tarde, via fotos, eu via mensagens. Então, por mais que ele falasse para mim que não houve nada, né? Ele não houve traição fisicamente, eu peguei traição assim em redes sociais, né, mensagens, mas eu perguntava para ele, o que está acontecendo? Aconteceu mesmo? Eu vi você chegando tarde. Qual era a desculpa? Então, eu pensava que teria coisas que eu não precisava contar. Que era coisa minha, de homem mesmo. Aí que o Renato acabou de falar, né? Que a pessoa às vezes tem uma DR e fica escondendo cartas. Né? É porque eu por ser um pouco machista, vindo de uma família, né, muito rígida, eu achava que não era para contar tudo, né, para ela. Tinha minhas coisas e pronto, né? Então muitas vezes eu trabalhava na rua, então suava muito, aí falava para ela, ó, preciso levar uma peça, só que eu não falava isso para ela. Ele não falava? Eu não falava, eu dizia, ó, se ela quiser acreditar, acredite, se não quiser acreditar, é problema dela. Pegava minhas coisas e ia trabalhar. Quando eu chegava realmente com outra peça íntima e ela, né, pensava várias coisas, né? Eu não dava resposta para ela, o que está acontecendo, o que é isso? Eu falava, ó, eu tô levando, tô precisando, na rua e tal. E daí ela não acreditava, né? Mas essa situação, somada ao que ela via nas redes sociais, obviamente... Tava para entender isso. E você falava o quê dessas redes sociais, dessas coisas que aconteceram? Eu conheci ela através das redes sociais, né? A gente se encontrou do nada, assim, eu numa sala de bate-papo, conheci ela. Convidei ela para viver junto. Ó, vamos viver junto? Ela, vamos. Então fui buscar ela, né, na casa dela, né? Eu estava aqui em São Paulo, que a gente é de Pernambuco, e eu estava morando aqui, fui buscar ela lá. Quando eu trouxe, coloquei, a gente fomos morar junto, tudo, né? E você conhecia ele já ou conheceu mesmo pela internet? Eu conheci pela internet. Nunca tinha se visto. Nunca tinha visto ele, mas devido a uma infância perturbada, com muitas agressões, ausência de mãe, de pai, eu vi ali uma chance para mim. Então, mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, eu me entreguei. Ele falou, eu vou te buscar. Isso 3 meses só de conversa. Eu falei, pode vir, eu vou. E ao contar para minha mãe, a minha mãe não teve reação nenhuma. Ela falou assim para mim, você quer ir? Você vai fazer 18 anos, então vai. Vamos dar um alerta aqui. Por favor, não faça isso, tá? Não faça isso. Encontrou alguém, conheceu alguém. Nunca faça isso de você ir largar tudo para trás e morar com essa pessoa depois de 2 meses. Porque isso poderia ter terminado muito mal. Muito mal. Se ele fosse com certeza. Uma pessoa mal intencionada. Sim. Porque na internet também tem psicopata. Né? Vocês sabem, né? Vocês sabem. Então, assim, não faça isso, pelo amor de Deus. Continue. Foi bem arriscado o que eu fiz. Eu queria chamar a atenção da minha mãe, na verdade. Quando eu vi que a minha mãe disse que eu fosse, aí eu pensei, agora eu vou ter que fazer ele desistir. Porque começou a cair a ficha, tipo, o que eu tô fazendo? E agora eu tô por conta. Mas ele insistia, não, eu vou te buscar. Eu vou te buscar. Então, ao mesmo tempo, ficava aquele medo, né? Tipo, e agora? Desisto. E, ao mesmo tempo, sonho. O sonho de ter uma família, de formar a minha família, de formar o meu lar. Eu tenho meu esposo, ele dizia que era da igreja. Então, ali eu confiei, muito ingênua também, porque na internet todo mundo ele é o que quiser ser. E foi por isso que você desconfiava destas conversas que você encontrou na rede social? Ou seja, ele falou comigo, prometeu mundos e fundos para mim, deve estar falando com outras. Exatamente. Foi porque, assim, ele foi me buscar, conheceu minha mãe. Fui morar com ele aqui em São Paulo. Ao ter saído do Pernambuco para outra cidade já é bem difícil. Eu tô longe de todo mundo, eu tava sem ninguém. Era só eu e ele.
Então, na primeira... Que é uma situação que eu tenho que interromper de novo, né? É uma situação muito complicada para a mulher, né? Porque você está sozinha, não tem a sua família, não tem nenhum apoio. E você está ali no outro estado e a única pessoa que você tem é essa pessoa que você conheceu há 3 meses atrás, né? Aí, quer dizer, ali você não tem poder nenhum. Você não pode, não tô gostando disso, vou voltar para casa da minha mãe. Você não tem mais. Você não vai fazer isso. Além do orgulho, né? Eu não posso voltar e dizer eu errei, né? Tem questão do você orgulho. depende totalmente daquela pessoa, porque você tá nova ali, você depende totalmente. Então, aquela pessoa acaba tendo todo o poder na relação, que foi o caso aqui, eu imagino, né, do Clebson. Você ficou com todo o poder. Eu fui lá, peguei ela, agora eu faço o que eu quiser, porque ela depende de mim. Eu que trouxe ela pra cá. Isso é. Porque na minha cabeça, eu já trouxe ela pra aqui, tá comigo, agora tu vai ficar aí e eu sigo minha vida. Né? Isso foi no meu entendimento. Até porque não foi um casamento, né? Não foi, né? A princípio, apesar que eu falei pra ela, a gente casa, tudo. Só que eu tinha saído de um casamento, de um relacionamento 6 meses, né? Então, eu também não tinha família aqui, então eu me vi só. Então, eu tinha 2 opções, ou eu arrumo alguém pra viver, ou eu caio no mundão, né? E vinha proposta de amigos, tudo, né? E por ter essa religiosidade, eu não queria, né, fazer isso. Aí foi a oportunidade que eu encontrei nela. Só que quando ela veio para morar comigo, eu continuei com aquela vida de aparentemente solteiro, né? Só para fazer um outro parênteses aqui. Um homem religioso não chama uma outra mulher para morar com ele. Ele propõe, ele vai lá, conhece os pais, ele pede para namorar, ele conhece, ele casa. É isso que a fé inteligente ensina, tá? Mas é claro que a Juliana não sabia disso também. Exatamente. Eu não sabia. E na primeira semana, na primeira semana eu me vi numa cidade que eu não conhecia, muito frio, diferente do Pernambuco, que é bem quente. E ele disse, vai deitar, né? Vai deitar, eu já tô indo. Eu me arrumei, coloquei a roupa de dormir e fui me deitar. Mas aí deu 10 horas, deu 10h30, deu 11, deu meia-noite. Aí eu comecei a ouvir, prestar atenção no que estava acontecendo, as luzes já estavam apagadas e eu só escutava o barulhinho, o barulho do teclado. Aí eu levantei, fui bem devagarzinho, né, e fui por trás dele, eu vi ele conversando com uma amiga e uma conversa bem íntima, onde ele pegou o contato da menina, a menina passou o contato para ele pegou o contato. Eu vi ele salvando o nome da menina parecido assim, ele colocou o nome de homem. Na hora que eu vi tudo aquilo por trás, assim, eu fiquei bem quietinha, fiquei observando tudo, eu vendo a conversa, eu vendo a foto, eu falei, eu caí numa cilada. Olha o que eu fiz na primeira semana. Foi já na primeira semana, então eu falei, eu caí numa cilada, eu tô sozinha. Aí ali veio uma série de coisas na cabeça, eu falei, eu tô sozinha, o homem me enganou, de religioso ele não tem nada de igreja, e agora? Então quando veio esse e agora, eu já dei a volta e já peguei computador e já queria ver toda a conversa. Ele, na hora, se assustou, calma. E dali veio a minha primeira reação de agressividade. E eu fui pra cima dele, eu quebrei computador, eu fiz uma bagunça na casa. E ele ficou tipo, o que? Essa mulher é louca. Porque aí você não pode resolver nada, né? Ele estava errando com você, mas porque você começou a agredi-lo e a ter esse comportamento de agressão, então a conversa franca, né? Qualquer coisa que você gostaria de fazer para resolver aquela situação saiu pela janela. Porque agora, tudo que a pessoa que estava errando, né? Vai ver essa louca que você manifestou. E ressalvando que ela não quebrou em cima de mim. Queria quebrar você, na verdade. Eu queria quebrar ele. Isso é bem isso. Teve um episódio que a gente brigando e eu cheguei do trabalho e ela estava muito nervosa, muito estressada, muito agoniada. E daí ela começou a falar coisas e eu perturbando também. Comecei a falar coisas com ela. Nesse momento, ela veio pra cima, me dando tapa, murro, né? E eu empurrei. Quando eu empurrei ela veio pra cima de novo. Nesse momento, eu dei na reação, acho que se expulsou com um tapa e ela caiu do lado, né? No calor da emoção ali, ela pegou um salto alto
e saiu me cortando. Cortou o perto próximo do olho, a minha cabeça, e eu fui parar no hospital. Levei uns 15 pontos, né? 7 nos olhos, na cabeça. E ao chegar no hospital, foi pior ainda. Porque quando eu cheguei lá, as enfermeiras perguntaram, o que foi isso? Eu falei, não foi nada não. Foi uma DR. Não foi nada não. Nisso, ela foi no hospital para saber se realmente eu tinha ido no hospital. E você sabe, eu fico pensando como que muitos casais evitam a DR, né? Justamente por causa dessas situações, porque teme a reação, fica né? um trauma, né? Fica. Temem Bom, a a gente reação. pode falar sobre o problema. Bom, mas quando foi e como que vocês resolveram isso? Como foi que veio a conversa franca que resolveu o problema de vocês? Desse momento, né, a gente foi tendo bastante discussões. Foi quando ela viu uma conversa. Porque chegou um momento que era aquela quebra de braço. Eu não cedia nem ela. Sim. Então chegou um momento que eu falei, por mim tanto faz. Se ela pegar uma conversa que, né, vai ofender mais ainda, para mim, pouco importa. Porque eu fui perdendo aquele temor, aquele respeito, ela foi perdendo respeito por mim ou por ela, e foi nesse momento que ela pegou essa conversa, né? E daí ela acabou o mundo, né? Naquele momento, ela se estressou mais ainda e veio aquelas brigas de novo. Tudo de novo. Né? E nesse momento foi que a gente viu uma programação, né? Na TV, de um testemunho de uma senhora que passava com problemas também de casais, né? De casamento. De casamento, e ela conseguiu resolver, né? Através do aconselhamento, das palestras, né? E eu convidei ela, vamos lá? Vamos. Eu acredito que vai haver, se houve solução para essa pessoa, vai haver para a gente também. Vamos. Aí foi quando ela decidiu vir, a gente veio, foi aprendendo, né? A gente aprendeu na palestra, né? O que era passado. E no né? livro também. No livro também, fazer a também. lista, né? E nesse dia a gente fez essa lista, né? Sim. E nessa lista a gente colocou na lista, ela colocou os pontos, né? E eu coloquei os meus. Primeira coisa que eu coloquei, não haver mais agressão. Né? Não haver, você não pode haver mais agressão. Né? Quebrar mais nada também. Eu também abri mão das redes sociais, né? Não tenho mais Face. Foi o pedido dela? Foi o pedido dela. Eu vou interromper aqui que isso aí faz parte de uma boa conversa franca. Sim. Você falar do problema, mas você falar o que você vai fazer a respeito do problema, né? O que você vai fazer a respeito do problema. Porque, normalmente, as pessoas falam, não, você fez isso, não, você fez isso, não, você fez isso. Não, eu não fiz. Sabe, briga e não resolve nada. A pergunta é, o que eu tenho que fazer para acabar com os nossos problemas? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha parte? Então, por isso que a lista funciona nesse ponto. Quando nós falamos no livro sobre a lista, é exatamente isso. Porque o grande erro dos casais é ficar apontando o erro do outro, você não vai mudar o outro. Você tem que entender que você só pode mudar você, mas você tem que saber o que você tem feito que prejudica. Então, diminua a sua parte de contribuição para os problemas do casamento, que já vai ser no mínimo 50% de redução. E o outro é, obviamente, se fizer o mesmo, então elimina, que foi o que vocês fizeram. Isso. Vocês fizeram as listas e foi ali o ponto de mudança. Ponto de mudança. Demorou quanto tempo para vocês, depois de 7 anos de brigas e tudo mais, depois de quanto tempo vocês resolveram isso? Por incrível que pareça, foi 7 rápido. meses. E na faixa de 7 meses, né? Quer dizer, a gente... é o poder de uma conversa franca, uma conversa inteligente, onde há sinceridade, verdade e decisão do que tem que mudar e que cada um está disposto a fazer. Então, veja o poder dessa conversa, né? Que é muito diferente de uma DR, que é só troca de farpas, de acusação, emoção para lá, emoção para cá, acusação e não resolve nada, no final das contas. E hoje, né? Hoje a gente está fazendo 8 anos, hoje mesmo, e 1 ano, né, de paz, de um casamento sincero, né? Que a gente brinca muito, se diverte, né? Não tem mais briga, eu posso confiar, ela pode confiar em mim. É um relacionamento que a gente sempre quis, né? Na verdade, a gente fazia o errado, mas a gente queria o certo, né? Quer dizer, dá para acertar, né? Se quiser, dá para acertar. E um ponto que é importante na hora da conversa, porque é se manter no foco. Por eu agir muito na emoção, eu tive que pensar muito nisso. Eu preciso me manter no foco. Tem pessoas, né, que procuram tantas coisas, tantos meios, né? Psicólogo, psiquiatra, tantas coisas para resolver, né, situação de casamento. E é uma coisa tão simples, né? Tá acesso a qualquer pessoa, compra o livro, tem acesso ao livro. Ou vem assim, é bom as palestras, mas só o ato de você comprar o livro, se interessar e começar a ler, pôr em prática, praticar, já muda muita coisa. Tem que ouvir
e tem que obedecer, tem que colocar em prática. Se fizer, nós garantimos. Eu chego ao ponto de dizer o seguinte: se você praticar o que nós ensinamos no livro, nas palestras, e não resolver o seu casamento, eu pago o teu divórcio. Eu pago o teu divórcio, mas você tem que provar que fez. Porque eu tenho certeza que se você praticar, você vai salvar teu casamento. Agora, a questão é quem quer praticar. Não são todos, infelizmente. Bom, parabéns a vocês, tá bom? Obrigada. Então, continue aí firmes. Excelente exemplo do casal, Juliana e Clebson, que aprenderam a ter uma conversa franca. E 7 anos de DR não resolveu, e uma conversa franca resolveu. Bom, agora nós vamos ao terceiro casal que usaremos para ensinar você sobre uma conversa franca. Preste atenção, porque esse casal, eles realmente tiveram uma conversa franca, para você entender o que a gente está falando aqui. Eu acho que eu não posso me casar com você. Eu tô com muitas dúvidas. O que aconteceu, Sté? Por que isso agora? Desde que você me pediu em casamento, você tá diferente. Não, Sté, eu sou o mesmo. Não é não, você tá bravo, tá mandão o tempo todo, controlando os meus horários, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. Eu te amo, Edir, mas isso me deixa muito preocupada. Esse seu jeito me assusta. Eu não sei se é da vontade de Deus. Sté, presta atenção. Olha nos meus olhos. Essa é a vontade de Deus, sim. Eu tenho certeza absoluta disso. Desculpa se eu te assustei, mas é que... Eu sei que você vem de uma família protetora, mas... Eu quero que você seja minha parceira em tudo. Eu já te disse que meu sonho é sair pelo mundo, ganhar almas para Deus. Eu sei que isso vai exigir... sacrifícios. Você vai ter que ser guerreira para me acompanhar. A menos que você não quer. Eu quero. Você tem razão, Edir. Eu preciso ter essa mesma fé e disposição que você. É um exemplo de conversa franca ali, né? Ela falou, ela reclamou. Ele se explicou, ela ouviu, ela entendeu e tudo deu certo. E acalmaram os ânimos, não é? Para um ouvir o outro. Porque às vezes você tem ali um comportamento que você não explica para o seu parceiro. O seu parceiro fica ali adivinhando e achando que tem algum problema com ele, né? E se você assistiu esse filme, você sabe que ali ela estava assim, ficando muito, como eu posso dizer, sem respiração, sem respirar. Ele estava... Sufocada. Ele estava sufocando ela, né? E ela ficou com medo. E aí agora você vê nessa cena ele explicando por que ele estava tratando. Então, sabe, isso que às vezes os casais precisam fazer. Sabe, você está tendo uma dificuldade, você está tendo um comportamento diferente, custa você falar o que está acontecendo dentro de você para o seu parceiro, para ele entender, para ficar claro, para não ter nada ali atrapalhando. O outro não precisar ficar adivinhando, imaginando, porque normalmente quando a gente não tem a informação do cônjuge, a gente tende a imaginar e sempre imaginar o pior. É muito importante a transparência, a sinceridade para que haja uma conversa franca. Esse trechinho aí foi do filme Nada a Perder, o maior filme de 2018, maior bilheteria. E vem aí o Nada a Perder 2, vai sair nos cinemas em agosto, não percam. Mas voltando aqui para o tema de hoje, ainda falta um casal que vamos mostrar agora para você entender ainda mais sobre o que é uma conversa franca. E eles vieram no laboratório. Então, Rita, você sabe que no nosso relacionamento de 24 anos juntos, você sabe que um assunto importantíssimo na nossa vida foi a falta de respeito, né? Você nunca respeitou a minha opinião. Não faz isso, você fazia.
Aí depois de feito, eu tinha que assumir também junto a nossa vida financeira. Você sempre tomou decisões que levou nosso casamento com vários prejuízos. Eu não pedia porque você nunca concordava. Eu não concordava porque eu tinha uma visão lá na frente das coisas. Você gastava com coisas supérfluas que nos fazia falta. E quando você gastava na orgia, na bagunça, não era supérfluo? Não, era supérfluo, era totalmente errado. Tá. Então me corrija se eu estiver errada. Não, eu não tô falando pra você que isso tá certo. Isso tá errado. Ok. A gente já vê quando a conversa já está saindo dos trilhos, não é? Então a gente sabe que isso não vai resolver. Porque o que acontece? Não sei se você percebeu, os alunos mais aplicados da Escola do Amor já perceberam aí erros clássicos na conversa. Ele começou a falar as palavras proibidas numa conversa franca. Você nunca me respeitou, né? Você nunca me consultou. E ela... Porque sempre você dava você nunca concordava, dava opinião contrária. Então, essas afirmações, assim, que não permitem nenhuma exceção, você vê que ela já trouxe a exceção. Então quer dizer que quando você gastava com prostituição, com orgia, era bom para a família. Quer dizer, então, eles já começam a perder o fio da meada. O que ele está falando aqui, Rita, é que ele se sentiu, de forma geral, na relação de vocês desses 24 anos, desrespeitado, ignorado, como se o que ele pensa e o que ele acha não conta, não é? E é claro que você tem as suas queixas sobre ele também, mas o ponto principal que você tem que parar e ouvir e não levantar uma outra acusação enquanto ele está falando de um problema ele se sente desrespeitado, ignorado nesta relação. Esse é um assunto que ele abordou e que você já levantou jogou fora. Outro. Não, jogou fora. Porque aí, quando você vem com um erro grave, como traição, como o que você falou, né? As traições dele, as orgias, aí quer dizer, você desvaloriza completamente, você anula completamente o assunto que ele veio abordar. Não é uma competição. É importante entender que conversa franca não é uma competição. Tipo, ele levanta uma reclamação sua, você vem, aí 1-0 pra ele. Aí você levanta outra dele, 1-1. Aí e assim por diante. Quer dizer, é assim que muitos casais levam uma conversa que se torna uma DR, que se torna algo insuportável, porque é tiro pra lá e tiro pra cá. E aí muitos evitam, porque você vê que raramente um casal quer fazer isso aqui, quer conversar sobre os problemas, porque sempre tem esse tipo de comportamento. Vamos competir aqui, quem vai falar quem mais errou mal mais, do outro. Quem machucou mais. E aí não chega a lugar nenhum. Vamos continuar. Eu errei bastante com você. Agora, você também errou bastante comigo. Você não aceita opiniões minhas. Você aceita as minhas opiniões? Nem todas. Então, mas a questão do ponto que chegou nosso casamento foi quando eu descobri que você cheirava, fumava e eu sempre fui meio tonta para as coisas e nunca percebi. Agora, você sabia de todas as situações. Do que, por exemplo? Você sabia que eu saía, você sabia. Ah, sim, isso daí foi o que desmoronou nosso mundo, né? E a última vez foi quando você pirou, né? E você me espancou, jogou na parede, eu saí espumando e toda a cidade queria te lixar, né? Eu acho que foi aí que tudo. Então, o estrago não foi exatamente todo meu, né? Você que fez o estrago maior. Vamos falar aqui sobre o que a Rita falou, porque é importante dizer que quando o casal não aprende a ter a conversa franca que nós estamos ensinando hoje aqui, o limite, chega a um limite, né? Vai subindo a irritação vai subindo, até o ponto da pessoa não, perder completamente o controle dela mesma, porque ela está com muita raiva, ela está com muito ódio e ela é capaz de fazer coisas mais erradas ainda do que ela tem feito.
Então, assim, você vê que a Rita já está chorando, já no início da conversa no laboratório, porque com certeza a Rita está com tudo isso ali, a flor da pele, né? Então, quando o Nilson, ele chega para ela e fala, olha, minha reclamação de você é que você nunca me respeitou, ela não consegue ouvir, porque ela está com tudo isso que aconteceu até hoje por aqui, ó. Ela não tem mais, não dá para ouvir mais. E nunca foi resolvido, claramente ainda dói. E talvez seja porque ela não percebe que ele reconhece tanto o quanto ele a machucou, a feriu com esses episódios. Então, isso vai transbordando e, obviamente, a pessoa fica surda porque ela está com dor. E ela não vai ouvir o que o outro está falando. Então, a conversa aí não vai ter muito resultado, não vai ser produtiva, porque está se perdendo o foco. Então, e também vai se jogando um problema em cima do outro, vai se acumulando, e quando falta foco para resolver a situação, então eles podem conversar assim por horas e horas e amontoar acusações em cima de acusações e terminar só por cansaço, porque resolver não resolvem nada. A impressão que dá, Nilson, é que você falou assim, olha, eu errei muito com você, mas eu mudei. Sabe? E a pessoa, às vezes, principalmente um homem, né? Ele pensa assim, eu errei, eu mudei, pronto, vamos olhar pra frente. Ele não vê que ela foi muito machucada. E ainda está machucada. A dor está ali e ele não compensou, né? Já que eu não vou mais errar com você, deixa eu compensar aqui por todos esses anos. Não, às vezes a pessoa simplesmente para de errar, mas não faz mais nada. E acho que o outro também já virou a página. E não é assim, Nilson, especialmente para mulher. Eu queria que você, Nilson, entendesse isso melhor usando o entendimento de um pronto-socorro. Num pronto-socorro, os médicos, os enfermeiros têm que fazer a triagem, ou seja, os casos mais graves são atendidos primeiro. Da mesma forma é na relação, na conversa franca. Há muitos problemas que precisam ser resolvidos entre vocês, mas vocês precisam fazer a triagem dos problemas. Qual a triagem? Quais os problemas mais urgentes? Quais os mais graves? Por exemplo, você começou a conversa aqui num tom racional, trazendo para a sua esposa uma reclamação e ela derramou lágrimas. Isso mostra o quê? Que há um problema aqui que precisa ser resolvido primeiro, antes do seu problema de sentir-se desrespeitado. É o problema dessas feridas expostas que estão nela. Então, será que houve reconhecimento real da sua parte? Houve pedido de perdão? Houve arrependimento? Mudança de comportamento? Você de fato mudou e como a Cristiane falou, está compensando. Não é só dizer assim, eu não faço mais isso. Não. Mas você está fazendo agora o contrário do que você fazia? Dar mais atenção, carinho, ser fiel, ser companheiro. Você tem feito isso? Porque se você não tem feito, e provavelmente não, porque pelo que ela está mostrando, não houve essa cura ainda. Se você não tem feito isso, então aí está a sua prioridade. Você, como médico dessa relação, com uma esposa ferida, você precisa tratar deste lado que está clamando por atenção urgente. E aí sim você vai ganhar o respeito que você tanto pede dela, né? Porque você vai se tornar o homem que ela vai querer respeitar. Vamos continuar assistindo. Você cobra de mim uma coisa que tem que ser do seu jeito. Você já percebeu? Se eu vou na padaria e compro um pão, se o pão não tá na cor que você quer, você reclama. Se eu vou colocar uma roupa no varal que não tá como você coloca, você reclama. Se eu te ajudo na cozinha, você reclama de tudo. Por quê? Porque não faz como você quer que faz. Tá, mas você acha que assim é grosseiro, magoa, fere, passou 2 segundos, vai lá e acha que é pedir assim? É fácil? Eu acho porque é falha. E eu tô reconhecendo. Não, então todo dia falha, imagina, né? Passa todo dia, não passa uma semana. Antes eu não fazia isso. Errei. Daí? Tô nem aí. Hoje eu faço diferente. Tem a questão da minha irmã também, né? Embora eu sei que nada aconteceu, mas teve um... Só uma pausa aqui sobre isso, Nilson. Você reclama que ela não perdoa rápido e olha pra frente e fica guardando aquilo. Você tem que entender que ela é diferente de você.
né? Você erra, fala, ó, desculpa, foi mal, tal, e começa a fazer logo algo para compensar ou diferente, e ela fica lá lembrando do que aconteceu, tá ainda magoada. É a personalidade dela. Há pessoas que brigam, daqui a pouquinho estão rindo, né? Abraçando um ao outro. E há pessoas que guardam. Então a Rita tem esse lado e você precisa entender, né? Entender que ela é diferente de você. Ela não é tão rápida para poder mudar o humor depois de ter sido ferida. E é bom até lembrar aqui, porque ela vai começar a falar aqui de um outro problema. Quer dizer, ela traz uns problemas, assim, muito graves. Quando ele fala qualquer coisa ali, né, dela, ela vem e traz uns problemas muito graves. Quer dizer, ela está muito machucada, Nilson. Então, por mais que você tenha mudado algumas coisas, você não faz mais do jeito que fazia e tal, talvez você tenha mudado, mas você não tenha ainda visto que tem muita coisa errada que ficou ainda ali exposto para ela. Se ela não resolveu isso, você não resolveu, Nilson. Você pode até ter falado, não, eu já pedi perdão, eu mudei. Mas se ela ainda está machucada, então é porque vocês ainda não resolveram esse passado. E você vai ter que se esforçar mais. Eu sei que talvez para você já teria resolvido, mas para Rita não. E você tem que lembrar, são 24 anos, né? Uhum. Então, 24 anos errando com a pessoa, não é assim de um dia para o outro que você pode... vamos parar com isso. Vamos assistir a conclusão da conversa. Se ela não viesse me contar, eu nem saberia. Então, você tem que ver o meu lado, porque que eu me transformei do jeito que eu sou hoje. Você sabe que aquilo foi uma cilada? Ah, sim. Hoje você sabe, mas lá atrás você não sabia. Hoje eu sei que foi uma cilada, mas... Por quê? Porque a gente já não tinha mais nada. A gente estava vivendo junto, pelos negócios que a gente tinha junto, ela entrou no meio. Não entrou no meio, ela ia na nossa casa, eu sei que... Pois é. Se engraçou. Vivia cheio de bebida e... Homem não se engraça com mulher se ela não der intimidade, desculpa, tá? Aí, se não bastasse, ela armou com você. Porque a partir do momento que ela contou pra você que eu tava mandando mensagens pra ela, o que ela queria? Não, ela não armou comigo. Ela armou, ela sabia. Não, ela mostrou pra mim. E não é armar? Ela te mostrar, chegar lá e falar, irmã, olha o que seu marido tá me mandando. Só que ela alimentou essa situação, ela não deu um basta. Não tinha visto. Eu não tive nada com ela. Não, eu sei que não teve. Até porque ela falou pra mim e eu acreditei nela. Você acreditou nela e não acreditou em mim. Você vivia pras orgias. Lá, terminava o trabalho e você ia beber, ia pros pagodes, tocar com os meninos. Porque é tipo assim, né? Todo homem não presta. Sim. Ué, mas você pintou isso de uma maneira cruel comigo. Por várias vezes. E mesmo assim, e eu te perdoei, você acha que não, mas eu te perdoei. Porque ninguém vive 24 anos com uma pessoa carregando ódio. Você não me perdoa. Pelo amor de Deus, Júnior, não fala isso. Você não me Deus perdoa. conhece meu coração. E você acha que eu sou essa pessoa tão ruim assim? Cheia de rancor de coisa? Passar o que eu passei com você ainda tá com você? Tá, Rita, mas a gente tem que aprender o novo. Tem que mudar, tem que ter atitudes diferentes pra gente poder prosperar, pra gente poder ter uma situação diferente na nossa vida. Se eu mudar, isso vai te deixar feliz? Muito. Então muda também pra que eu possa ser feliz. Eu vou fazer minha parte. Sim, então se você faz a sua parte, eu faço a minha. Bom, Nilson, você tem que... uma coisa que você tem que fazer, que eu digo logo de cara, é reconhecer que você foi cafajeste com a Rita. Você tem que reconhecer isso. Você não pode ficar dando desculpa. Não, eu dei em cima da sua irmã porque ela deu em cima, porque ela deu trela, então, e foi tudo da armação. Não venha com as razões. Você tem que falar pra ela, olha, realmente, eu fui muito mal com você, eu errei muito com você. Eu não soube ser marido, eu não soube ser homem, eu não soube... Sabe, eu reconheço o quanto você tolerou por mim. Sabe, Renato? E sem vírgula, sem explicação. Mas foi por isso e por isso, por aquilo. Porque você ajudou... Não, sem colocar... Porque enquanto a pessoa não reconhece que ela realmente errou, né?
ela fica dando desculpas. Não dá, a gente vê que a pessoa não se arrependeu. A mensagem não falada é a seguinte: se acontecer novamente uma circunstância, eu vou fazer de novo. Quer dizer, não reconheceu, porque eu não tenho culpa não de se arrependeu, errado, não foi minha culpa, repetiria tudo de novo se acontecesse. Então essa é a mensagem, Nilson. E quando a gente erra, o melhor é a gente reconhecer. Olha, eu errei, eu hoje sei melhor, com a informação que eu tenho hoje eu faria diferente, quero te pedir perdão. Independente das razões, não é? Todos nós temos que assumir responsabilidade pelos nossos atos. Então assuma a sua. Agora, para a Rita, eu digo o seguinte: Rita, você tem que mudar. O primeiro passo para você mudar e mudar o seu casamento é você mudar a visão que você tem, não somente do seu marido, mas dos homens de forma geral. Nós sabemos que no seu interior, nas suas raízes, no seu passado, você foi muito ferida por homens, não somente o Nilson. E isso manchou a sua visão do homem. E, de certa forma, você age da forma que age para se proteger. Porque você acha que o homem, no final das contas, pode até ser subconsciente isso. Você acha que o homem, no final, é cafajeste, vai te maltratar, então é melhor você se guardar e, por isso, a opinião do seu marido não conta. Se você não mudar essa visão que você tem do seu marido, então vai ser difícil você baixar a guarda. Ele sempre vai achar-se como se ele estivesse do lado de fora do castelo e você dentro do castelo com uma muralha enorme e ele nunca vai conseguir ter acesso a você, porque você tem medo de ser ferida por ele. Então mude a sua visão. Ele se arrependendo, mudando de comportamento, use o passado somente como referência. Use o passado somente para lembrar o que não fazer mais. Mas como ele falou, vamos aprender coisas novas, vamos fazer diferente daqui para frente. Como vocês terminaram a conversa, se cada um fizer a sua parte, então esse casamento ainda tem jeito. Bom, de tudo que falamos até aqui, saiba que quando você não ouve o que o seu parceiro está falando, vocês não estão conversando. Por isso que é tão difícil, né, ter uma conversa franca. Porque normalmente as pessoas não querem ouvir as outras, elas só querem falar, atacar ou se defender. E pior, o que muitos têm feito hoje em dia é se ocupar com o celular. E é por essa falta de comunicação que está acontecendo não somente entre casais, mas também entre pais e filhos, que as relações não vão bem. Olha só. O Gabriel tem 18 anos e passa mais de 18 horas ao dia no quarto, jogando e vendo séries. Bom, o que mais nos preocupa no Gabriel dele ficar no quarto fechado e tal, é, na verdade, a habilidade que às vezes talvez falte um pouco para ele do convívio, de você ter o contato olho no olho, dele se abrir, dele conversar. Esse é o Thales, de 20 anos. Ele passa praticamente o dia todo no quarto jogando games, vendo animes e no WhatsApp. No primeiro momento, eu achei que fosse uma coisa normal. E eu até preferia que fosse assim do que estar fora de casa na rua. Eu achava que, estando dentro de casa, estava bom, que os perigos estavam somente do lado de fora. Esse é o Matheus. Ele tem 18 anos e passa mais de 14 horas por dia trancado no quarto, editando músicas. Ele levanta às 6 horas da manhã, dá uma limpada na louça, essas coisas, né? E vai pro quarto mexer no computador. Os meninos falaram: tio, a gente chama pra ele sair com a gente. Só que, não sei, ele parece bicho do mato agora, só quer ficar em casa. Meus pais sempre falam: vai trabalhar. E eu prefiro focar no meu sonho do que focar em sonhos que eles querem pra mim. Poxa, eu saio pra trabalhar, uma pessoa no quarto. Volto pra trabalhar, tá no quarto. A gente fica super chateado. Eu não quero isso pra ele. Existe um mundo também lá fora que pode ser bastante interessante? De certa forma, sim. Mas eu não sei como explicar isso. Eu prefiro ficar aqui. Eu percebo que meus pais ficam bastante preocupados às vezes, porque tem dia que eu acabo só saindo do quarto para pegar comida ou fazer o que eu tenho que fazer fora do quarto. Mas acho que isso também é necessário, porque são pais e se eles não cuidarem do filho deles, quem vai cuidar? A gente acabou descobrindo, tá, por uma
uma afilhada nossa, que tinha um diálogo mais aberto com ele, mais jovem e tal, que ele se machucava com a faca no pulso. Nada de cortar, ele não cortava, mas a gente viu as marcas. Então, ele se cortou? Não, ele não se cortou, mas ficou marcas. E aí a gente foi tentar entender o que estava se passando. Acho que chegou num ponto que a única forma de conseguir aliviar aquilo que eu sentia era chamando a atenção de alguém. Acho que a única maneira que eu consegui chamar a atenção foi fazendo o que eu fiz. A minha relação com a família, eu vou dizer que a gente nem conversa. Entre eu e meu pai, a gente conversa quando a minha madrasta não tá, por exemplo. Isso te preocupa? Me preocupa. Por quê? Me preocupa porque cada vez mais a gente tem visto falar, tem ouvido a questão de depressão, principalmente nos mais jovens, a questão do suicídio cada vez mais entrando nas casas, e isso é uma preocupação para a gente. A gente, assim, eu falo, será que eu tô seguro o meu filho dentro de casa? Será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu acredito que tá no momento agora de, tanto eu quanto o pai, nós dividir mais a nossa vida com ele e deixar ele dividir um pouco da vida dele para nós. Eu me considero feliz. Acho que por mais que todo mundo tenha um momento triste ou outro, não pode se deixar abalar e tem que sempre olhar pro lado positivo, porque senão você não consegue seguir em frente. Com a vida que eu tô levando, não tem... Tipo, tem vezes que eu me acho infeliz, mas eu paro pra pensar aquela meditada de leve, penso na vida e pessoas que estão piores, que estão passando fome na rua, e eu tô aqui, podendo focar no meu sonho e tendo comida em casa, não tendo que trabalhar para pagar conta em casa. E eu me sinto muito feliz. Pois é, né? Você sabe que essa felicidade se baseando em pequenas coisas, né? E se comparando com pessoas que estão piores que você um dia vai cansar dessa felicidade meio que limitada, né? Você talvez está se comparando com outras pessoas que não têm nem o que você tem. Mas eu fico pensando, Renato, agora, eles como jovens... ainda dá para levar isso, mas vai chegar uma idade que eles vão olhar para trás e eles vão, meu Deus, eu perdi muito tempo. E não vai dar mais, é tarde demais para fazer o que você tinha que ter feito lá atrás, né? Às vezes perde um parente, né? Às vezes perde um parente e agora? Todo o tempo ficou focado nesse mundo virtual, que muitas vezes parece que é um escape. A vida passou e ele não viu, né? As pessoas passaram por sua vida e eles não aproveitaram. Mas eu entendo até, eu quero falar com os jovens que estão vivendo nessa situação, eu entendo porque a tecnologia é muito apelativa para o cérebro, para a mente, porque você aprende, você desenvolve. Esses jovens aí devem ser crânios no trabalho que eles fazem, né? Seja até mesmo uma questão aparentemente inútil, né? Como um videogame, mas eles vão se aprofundando e o cérebro é muito estimulado. É uma forma de droga isso, na verdade, né? Porque dá um estímulo muito grande. O trabalho da tecnologia, quem se envolve nesse trabalho sabe disso. Mas eu chamo o jovem a pensar, a raciocinar. Não é porque você é muito bom em uma coisa que você vai ser feliz. Você pode ser muito bom em uma coisa e estar perdendo outras coisas tão importantes, se não mais importantes, do que aquilo que você está dedicando toda a sua vida para conquistar. Então, eu incluo aqui sua família, sua vida social, sua saúde, seus relacionamentos, seu futuro. Agora, os pais, Cristiane, também precisam entender, porque todo aquele equipamento ali, com certeza não foi o jovem que comprou. Não é? Os pais deram, muitas vezes para fazer o filho feliz, eu também entendo esse lado. Mas aqui entra aquela velha, antiga, aquela questão dos pais levarem os filhos a terem responsabilidade por si mesmos. Se os pais vivem poupando os filhos das consequências dos seus atos, ou vêm financiando, bancando os comportamentos dos filhos e não deixam eles ter a própria responsabilidade dos seus atos, ou trabalhar por aquilo que querem, mas dão tudo para eles,
Então, realmente, os pais acabam treinando os filhos a esse tipo de vida vegetativa. E muitas vezes os pais fazem isso porque eles querem compensar a ausência em casa. Então, você às vezes é uma mãe muito ausente, você trabalha muito para justamente ter o dinheiro para pagar todos os equipamentos e tudo mais, mandar ele para a melhor escola, faculdade, curso, o que for. Quer dizer, você investe bastante na sua carreira, na sua vida financeira para dar o melhor para o seu filho, só que ele não tem uma mãe, ele não tem um pai. Então, para você não se sentir tão mal assim, porque você chega tarde, vocês não conversam, então você fica fazendo isso que o Renato acabou de falar, né? Poupando ele, dando as coisas para ele, para pelo menos, já que eu não tô aqui para conversar com você ou saber, né, da sua vida, o que você está sentindo, o que está passando, então toma aqui dinheiro, toma aqui iPhone, toma aqui computador. Presente não compensa falta da presença, não é? Não substitui a presença. Então, pai e mãe, ocupe-se em achar razões, criar situações para que vocês passem tempo juntos. Façam coisas juntos, atividades juntos. Encontre esses momentos, porque na presença a conversa vai desenrolar, as ideias vão surgir e etc, etc. Então, foque na presença juntos, tá bom? E aí também, mais uma razão para você trabalhar no seu relacionamento amoroso, né? Porque se o lar tem tantas desavenças, se os pais estão brigando todo o tempo, né? Se vocês estão sempre se separando, que tipo de ambiente vocês vão ter para conversar com seus filhos? Que tipo de atenção você vai conseguir dar a eles, né? Bom, chegou a hora do desabafo. Mais um desabafo. Confira o que as pessoas andam falando na nossa cabine da Escola do Amor. Gostaria de mandar um desabafo para vocês homens, que mulheres querem mais atitude. Mulheres gostariam que vocês demonstrassem mais e tomassem mais atitude nos relacionamentos. Por eu já ter passado por algumas relacionamentos frustrados, né, que eu acabei tendo no passado e tudo, hoje eu me encontro solteiro, né, e eu quero continuar minha vida tendo um relacionamento sério mesmo, né? E eu garanto que não vai faltar amor, carinho, compreensão, atenção e respeito. Tem um relacionamento de 6 anos já, somando tudo. E foi uma experiência, né? Estávamos aprendendo muitas coisas e muita imaturidade nesse relacionamento, né? Eu perdi o controle da situação. Não consegui manter um equilíbrio, até por causa das festas, das noitadas, dos desentendimentos. Então separamos a primeira vez. A 5ª vez que nós tentamos este relacionamento e agora, recentemente, nos separamos de novo. Eu quero mandar uma mensagem para ela que ela está sempre em minhas orações, né? E se Deus permitir lá na frente, se acontecer algo que a gente possa voltar novamente, que seja com bastante maturidade e que seja com bastante consciência, para que não fique mais nessa ida e vinda, vai e fica, vai e fica, vai e fica. É muito ruim isso, né? Não coloque a responsabilidade sobre Deus, né? Não, né? Porque vocês precisam se resolver primeiro. Você precisa ver o que você... Eu sei que isso aí foi um desabafo, mas a gente não consegue, né? Não se aguenta, né? Tem que dar uma dica. Tem que desabafar também. Você também tem que ver o que você fez de errado e mudar isso. E outra coisa, Nato, aquela moça que falou que queria fazer um desabafo sobre os homens que não tomam atitude, eu acho que eu também quero fazer um desabafo para as mulheres, tá? Mulheres, eu não sou defensora de homens, não, mas é a realidade, né? A gente lida com isso todo dia aqui. Vocês têm que deixar os homens tomarem atitudes também, tá? Desabafo da professora. Bom, infelizmente, alunos, o nosso tempo acabou. Mas dá uma olhada no que estamos preparando para você na próxima semana. Aquele dia era um último dia que eu já tinha decidido de acabar com a minha vida. Eu falei assim, eu vou sair, vou pegar essa avenida e vou bater o carro no meio desse poste. Não tinha outra coisa a não ser se matar, porque viver estava muito difícil.
Até lá, alunos. Tchau, tchau. Tchau.